Eita, bom dia! Agora sim, parece que tem gente aqui, ué. Estão dormindo ainda? Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do Senhor Jesus, sobre vocês, a família de cada um de vocês, no nome de Jesus. Queridos, é uma honra imensa poder estar com vocês. Ontem eu estive com os líderes e eu mencionava que a última vez que eu estive aqui, quando a igreja estava completando seus 5 anos, esse culto da manhã, estava sendo anunciado, não havia ainda. E hoje eu volto e vejo esse culto tão lindo, tão abençoado, tão maravilhoso. E já estou vendo que vamos estar crescendo mais ainda, porque estaremos indo agora para o lado sul. Isso é o Senhor abençoando a sua igreja, de uma maneira saudável e de uma maneira que o crescimento possa ser de forma de edificação sobre a vida de cada um de vocês e alcance a vocês. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Eu vou ler o texto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Na verdade, eu vou ler 2 textos. E nós vamos orar. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versos 7 e 8, e eu vou ler na ACF, Almeida Corrigida e Fiel, mas veja bem, de vez em quando vem aqueles que perguntam assim para mim, qual a melhor versão? Eu vou te dizer para você qual a melhor versão. A que você lê e pratica. Não adianta você saber o que diz no grego, no hebraico, se você não vive nada daquilo. Vai acabar sendo um juízo sobre você. Vamos lá então. Todas falam a mesma coisa, de formas diferentes, mas falam a mesma coisa. Vamos lá. Verso 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque filho há que o pai não corrija, verso 8, mas se estáis sem disciplina, da qual somos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu vou ler novamente, o versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. E o segundo texto, vamos ao livro de Gálatas. Apenas a parte, eu vou ler todo o texto, capítulo 19. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos por estar em tua casa, com os nossos irmãos, te adorando, tendo esse privilégio. Pai, eu sei que nesse momento, o céu parou para ouvir, para receber as adorações que são feitas nesse lugar. Senhor, eu sei que anjos estão te adorando, mas não há louvor maior do que aqueles que foram comprados pelo teu precioso sangue. Senhor, que possamos ter, através da tua palavra, entendimento, paz para as nossas vidas. Querido Deus, que a tua palavra possa chegar a cada coração, porque teu é o povo, tua palavra, teu é até o servo. Fala com cada um através do teu Espírito Santo. Senhor, que eu desapareça, de mim mesmo eu não fale nada, que eu apenas possa expressar aquilo que está no teu coração, para o coração do teu povo nesta manhã. No nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Pode se sentar em seu lugar.
Eu gostaria de ler ainda um texto com vocês, mas está no Evangelho de Mateus, se você não, no Evangelho de Lucas, perdão, capítulo 15. Eu preciso ler esse texto para que, afinal, você possa entender do que estamos falando. Evangelho de Lucas, o médico amado. Apesar de que aqui também vocês têm um médico amado, que é pastor de vocês. Lucas, capítulo de número 15. Eu quero dizer para vocês que aqui são 3 parábolas. Nós separamos essas parábolas às vezes para falar, mas na verdade é uma parábola só. Mas eu vou ler só uma parte mesmo. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs essa parábola: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida, até que possa achá-la, e achando-a, põe em seu ombro gostoso. Eu quero que você guarde bem essa palavra. Ou satisfeito. E achando-a, põe em seus ombros satisfeito. E chegando em casa, convoca todos os vizinhos e amigos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Amém. Amados, eu pretendo orar por vocês assim que eu terminar de falar, mas nós estamos dentro de uma série para entender Cristo em nós. Todo o Novo Testamento vai falar sobre isso, que Cristo em nós possa ser a esperança da glória. Veja, não é eu sozinho. Eu, na verdade, gostaria muito de estar falando para vocês sobre o poder de Deus, sobre a unção de Deus, e estar orando dentro dos dons do Espírito, que se movesse. Mas eu estou debaixo da autoridade e recebendo daquilo que vocês estão recebendo nesse mês de janeiro. Minha boca está um pouco seca, vou deixar a garrafa aqui aberta. E essa expressão do apóstolo Paulo me chama a atenção. Até que Cristo seja formado em vós. E nós achamos, por ele usar a expressão filhinhos, que isso é só para novos convertidos, coisa que as igrejas da Galácia, Gálatas não era uma cidade, era uma região, haviam várias igrejas ali, quando Paulo escreve, e ele está aqui colocando de forma clara a essas igrejas, que ele tinha estado lá. Veja, que Cristo seja formado em você. E nós achamos que isso acontece por osmose, porque eu aceitei Jesus, eu conheço Jesus, está tudo bem. Bom, tendo dito isto, eu quero fazer um disclaimer aqui, eu quero fazer uma parte aqui. O que não é disciplina de Deus, o que não é correção de Deus. Porque quando nós falamos em correção, a gente já coloca no banco e começa a se encolher e dizer: isso não é para mim, ou lá vem pedrada, ou lá vem cajadada, e não é nada disso. Então vamos lá. Doença não é correção de Deus. Eu vou falar de novo. Doença, Deus não vai pôr em mim ou em você uma doença para me corrigir, para te corrigir. Deus seria sádico se ele fizesse isso. Coloca uma coisa para você orar para ele tirar. Ele não vai fazer isso. Sendo que a Bíblia fala que Jesus Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, veja bem, quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo, o autor de Hebreus,
Ele não está dizendo para mim ou para você que, olha, Deus vai corrigir você, Ele vai colocar um problema, uma doença em você. Segundo, problema na família não é correção de Deus. Começou um problema na família, vocês estão em pecado, Deus está corrigindo vocês. Não é isso. Terceiro, Deus não nos corrige por causa de pecado. Vou falar isso de novo, eu sei que isso vai parecer um choque, mas Deus não vai nos corrigir. Sim, Ele pode nos admoestar por causa de pecado. Mas, veja, Ele não vai nos açoitar com isso. Porque, se Ele fizesse isso, Ele estaria rejeitando o sacrifício que Ele mesmo ofereceu de Jesus Cristo na cruz. Veja, quando Paulo está falando aqui, o apóstolo que escreveu, o autor de Hebreus, está falando sobre ser corrigido, ele não está falando de uma forma de varada, de uma forma de como nós, até porque alguns de nós fomos corrigidos, na base, na verdade não foi nem corrigido, foi espancado. Então Deus não vai me espancar ou espancar você. Então, ter Cristo formado em mim e você, passa pela correção, eu me parecer com Cristo, tem a ver, precisa ter a ver com correção. Correção significa não uma mudança de rota, mas trazer a rota correta. Às vezes nós nos desviamos, mesmo na igreja, não é desviar pecado não. O nosso coração é roubado de nós por alguma coisa. E nós não vemos. E viemos e participamos de um louvor maravilhoso como esse. E Deus toca em nós achamos que Ele tocou em nosso coração. E nós oferecemos a Ele o nosso louvor, oferecemos a Ele a nossa oferta, que está tudo bem. É papel da igreja. É papel da igreja se parecer com Cristo. Vamos voltar ao início. A palavra cristão, o nome cristão, no início os cristãos não eram chamados de cristãos. Eram chamados do caminho. Apenas isso. Você pode repetir comigo? Os do caminho. De novo. Os do. De novo. Os do caminho. Quando eles são chamados cristãos, vai ser na região da Antioquia, da Síria, pela primeira vez. E cristão significa pequenos Cristo, ou igual a Cristo. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com Ele. Tá bom. Também não tem a ver com perfeição. Pastor, do que o senhor está falando então? Já vou falar. Quantos aqui têm filhos? Grandes ou pequenos? Se o seu filho, nós temos aqui uma tomada de 220, ela está aberta aqui. Isso é mais comum. E a criança chega com, seu filho chega com, o seu neto chega com uma faca. E vai lá, acho que é um buraquinho, quer furar ali mais. Você deixa? Estou perguntando. Aí você vai falar para ele. Você tira e fala, não pode. Não é mesmo? Mas ele insiste, faz a segunda vez. Aí você fala, não, papai, vovô está falando, não pode. Mas ele vai a terceira vez. Você vai lá e dá um tapinha na mão dele. Para que ele, talvez associado à dor, ou associado àquele momento, ele não faça mais aquilo. Porque você sabe que aquilo pode matá-lo. Ele não. Vou falar de novo. Você sabe que aquilo pode matá-lo. Ele não. O que ele tem apenas é isso. Até ele crescer e entender que ele não pode, porque ele não pode, ele vai ter apenas o quê? A correção.
a minha educação e a sua educação não foi dada simplesmente pelo ambiente que nós vivíamos. Muito dela vem das correções que nós tivemos pelos nossos pais, do que pode ou não pode. E eu não estou também aqui dizendo que, que Cristo pode ou não pode. Não é isso que eu estou falando. Com certo ou errado. Na verdade, Deus não trabalha com certo ou errado. Deus trabalha com justo e injusto. Agora, preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando é que eu entendo que isso é para a minha vida? Porque o autor de Hebreus está sendo claro. Se você vai a Provérbios, é o mesmo texto que ele está citando. O pai corrige o filho que ama. Vou falar de novo. Eu estou como pai, está corrigindo. O pai corrige, põe na rota correta o filho que ama. Logo, correção é um ato de amor. Vou falar de novo. Correção não é uma punição. De novo. Correção de Deus não é punição. É um ato de amor. Correção é para que eu possa viver plenitude. Por isso eu disse no início, eu fiz aquele disclaimer, dizendo, olha, o que poderia ser, o que não seria correção. Ou, por que Deus tem que corrigir? E aqui, o autor de Hebreus está sendo bem claro. Porque se eu não aceito correção, agora vamos crescer um pouquinho mais. Então eu sei que o pai corrige o filho que ama, mas eu também tenho que entender uma coisa, que eu posso aceitar a correção ou não. Isso acontecia já na igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E aqui Paulo vai acrescentar algo que me chama terrivelmente a atenção, da mesma forma como ele fala em Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Agora ele vai dizer, porque quem não é disciplinado, não é filho, é bastardo. Eu vou falar de novo. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu não tirei isso da minha teologia. Eu estou tirando da Bíblia. Nós lemos juntos. Porque quem não é disciplinado, e ele vai dizer, da qual todos, ele não diz alguns, ele diz da qual todos nós. Então, quando ele diz todos nós, Deus quer disciplinar, não porque ele é sádico, mas porque muitas vezes o nosso coração, ele se desvia daquilo que é para ser, ou ele acha que por estar no lugar, ele já é tudo aquilo. Porque ele sentiu alguma coisa, ele já é tudo aquilo. Sabe, Deus nunca vai negar a você o poder dele. Quem pode falar amém, diga amém. Deus nunca vai negar a você a cura. Deus nunca vai negar a você a graça dele. Ele deu o filho dele na cruz por mim e por você. Ele não nos dará todas as outras coisas. Deus nunca vai negar a você a prosperidade. Deus nunca vai negar a você a saúde. Isso são condições, são bênçãos que vêm. Mas veja, se eu quero receber apenas isso, mas nunca quero ser corrigido. Eu sou corrigido para quê? Para que essas coisas continuem acontecendo na minha vida. Mas essa expressão, se eu não aceito correção, eu não sou filho, eu sou bastardo. Preste atenção. Qual a diferença de órfão para bastardo? O órfão não tem pai. O bastardo não reconhece o filho. É filho ilegítimo. Vou falar de novo. O órfão, o pai morreu. Se sabe quem é o pai. O pai o reconheceu em vida. O bastardo é quando o pai diz,
não é meu. Não tem nada a ver comigo. E eu sei que isso hoje, infelizmente, é comum de acontecer entre nós seres humanos. Quem sabe aqui alguém não tem uma dor que está ligada a isso, não foi reconhecida pelo pai ou pela mãe, e aí vai. Mas não é isso sobre o que eu quero dizer. Eu estou falando da paternidade divina. Quando Deus diz, eu não te conheço. Não é uma expressão nova. Jesus vai falar isso. Que no último dia, e veja bem, no último dia ele vai dizer, não vos conheço. Logo, alguém que é corrigido mantém a filiação. Quem é corrigido e aceita. Eu sei que vocês estão aí com a cabeça. Que hora que ele vai falar que Deus coloca a dor? Que hora que ele vai falar? Eu já falei que eu não vou falar sobre isso. Porque isso não é correção. Às vezes, entre o casal, pode não é nem correção. Às vezes, entre o pai e o filho, pode ter. Mas o que Deus está falando aqui não é algo que é natural. Se era natural, Deus não fala, porque é natural. Se Deus nos chama a alguma coisa, é porque não é natural, ou seja, não é natural do ser humano aceitar correção divina. Preste atenção, correção divina. Eu não disse praga divina, não é isso, isso não está sobre a nossa vida. Alguém pode falar amém aqui? Isso não está sobre a nossa vida. Então, disciplina de Deus é pôr no lugar aqueles que já tiveram no lugar e por algum motivo, alguma situação, o senhor está falando de desviado? Não! Eu estou falando que muitas vezes tem coisas que nos roubam a nossa intimidade com Deus, que nos roubam a nossa filiação, e nós não vemos, mas Deus que tudo sabe, tudo vê, vê, e Ele fala, Ele mostra, mas às vezes a gente está tão envolvido naquilo, que se esquece. Vou dizer de novo. Ora, aqueles que não são disciplinados, Hebreus, não são filhos. Isso sempre me chamou a atenção. Vamos olhar para Jesus. Nós, quando falamos de Jesus, nós estamos falando de duas naturezas. Vou falar aqui, o seu pastor sabe disso, porque ele é teólogo, talvez alguns outros pastores que são teólogos sabem disso. Se chama união hipostática de Cristo. Esse nome, tão complicado, significa apenas Jesus é 100% homem e 100% Deus. É um mistério. E eu acredito que nós só vamos entender isso no céu. Ou seja, o apóstolo Paulo também vai falar que ele vai ter que aprender o quê? A ser homem. Ele é Deus. Ele tem que aprender a ser o quê? Homem. E ele vai aprender pelo quê? Pelas coisas que ele sofre. Preste atenção. Eu não estou falando de sofrimento comum. O sofrimento que ele vai ter na cruz é uma coisa. O sofrimento que ele vai ter, veja, quando ele está diante do túmulo aberto, do túmulo fechado de Lázaro, ele chora. Por várias vezes, ele vê tanta coisa errada que ele vai dizer, até quando eu vou estar com vocês? Ele está descendo do monte depois da oração, os discípulos estão lá batendo boca com os fariseus, e de repente o pai tinha levado um menino lá para ser o filho dele, que estava endemoniado. O pai não sabia o que fazer, levou para os discípulos, os fariseus começaram a bater boca. E quando Jesus chega, ele pergunta, o que está acontecendo? E ele vai ver aquilo. E a expressão dele, antes de libertar o menino, antes de curar o menino, até
quando estarei convosco. E ele não está falando, ele está falando ali para todo mundo, inclusive para os discípulos. É quase como um desabafo de um Deus dizendo: eu estou no meio de vocês e vocês não estão vendo nada. Vocês não aprenderam nada até aqui. Por isso que correção de Deus nos ensina. Quem pode falar a disciplina de Deus? Me põe mais próximo dele. Preste atenção. De novo, não é o tanto que você sofre que te põe diante dele. É o tanto que você aprende dele que te põe diante dele. Quem entendeu, levanta a mão. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, eu me parecer com Cristo tem implicações interiores. E eu sei que essa palavra talvez está parecendo meio dura, espere até o final. Mas eu preciso que você entenda. Então, a palavra que é usada para quando Paulo, o apóstolo, vai usar que ele se esvaziou de si mesmo. Veja, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não vive como Deus na terra. A palavra grega, eknosis, significa, ele se esvaziou. Eu vou dar um exemplo bem rústico para você entender. É como se você tivesse uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. Mas seus irmãos estão andando de bicicleta e você resolve andar de bicicleta o tempo todo com eles, ao invés de dar carona com a sua Lamborghini. Ele não deixou de ser Deus, mas o próprio Deus, através do Espírito Santo, está nele, para operar através dele. Isso mostra que eu e você precisamos desse Espírito. Mas ele não é Deus? Só, não é que ele resolveu não ser Deus, não é isso. Para se parecer, custou a ele aprender, e aprender para ele se esvaziou. E aqui está a questão, nós não queremos isso. Daí a necessidade de entendermos. Vamos ao texto, para que você talvez fique mais claro com você aqui agora. Jesus, em Mateus, Jesus falava por parábolas, eram histórias. E Jesus estava com publicanos e pecadores. Deixe-me dar uma outra informação a vocês. Pecadores aqui não significava que a pessoa tinha matado, roubado. No caso dos publicanos, sim. Pecadores, nos dias bíblicos, era considerado pecador. Obrigado, eu já fui no bico mesmo. Era considerado pecador se a pessoa nascesse com algum... Veja, não da parte de Deus isso, da parte dos homens. Se a pessoa nascesse... Olha o que a falta de conhecimento de Deus faz. Se a pessoa nascesse com qualquer diferença, tivesse, sei lá, não enxergasse, era pecador. João 9 mostra isso. Quem pecou? O cego. Quem pecou? Ele e os pais. E quem perguntou foi os discípulos. Dependendo da situação, do estado da mulher, ela era considerada pecadora, se ela não cumprisse certos ritos. Ou seja, nem todo pecador que estava ali tinha matado, roubado, tinha feito alguma coisa, mas era considerado isso. E Lucas está mostrando isso, que ele está o quê com eles? Comendo com eles. Comer, sentar à mesa é sinal de aliança. Há 3 altares em uma casa. Uma é a mesa, a outra é a cama, a terceira deixa para lá. Veja bem, se você entender que são lugares de vida onde Deus se revela, veja, Deus sempre vai fazer alianças numa mesa. As principais alianças bíblicas que você vai ver, vai ter uma mesa. Então, quando eu entendo isso, Jesus está sentado com quem? Com quem precisava. Com quem ninguém queria sentar junto.
Os publicanos eram cobradores de impostos. Roma tinha uma forma interessante de governar. Todos os outros povos antes de Roma, quando eles venciam alguma nação, eles tiravam dos príncipes ao povo e levavam a maioria para o território deles. Roma fazia diferente, o Império Romano. Eles conquistavam, mas deixavam o povo lá. E cobravam do povo impostos altíssimos. Vou falar de novo. Roma não tirava do lugar. Isso, inclusive, serve para mostrar à igreja. O Senhor nos mostra isso. Nós somos salvos, Ele não leva para o céu direto. Ele nos deixa aqui. Para quê? Para que o governo dele seja estabelecido na terra. Mas Roma fazia uma outra maldade. Para não parecer que era, para não ser odiado mais do que era, por causa dos impostos que eram altos, que Roma fazia? Pegava um da nação, um judeu, e mandava ele cobrar imposto dos outros. E os impostos eram altos. Chegava a ponto, a relatos de pessoas que tinham que se vender porque não conseguiam pagar imposto. Se você prestar atenção na parábola do semeador, quando Jesus fala assim: eis que o semeador saiu a semear pelo caminho. Ninguém planta no caminho. Você planta no campo. A questão, ele está dizendo: olha, até aqueles que venderam a própria terra, só tem um cantinho para plantar. Deu para você entender agora? Bom, voltando ao que eu estava falando. E ele dizia aos cobradores judeus, eu estou pegando aqui hipoteticamente, nós estamos cobrando 60%, 40%, o resto você pode cobrar para pagar o seu salário. E todos eles, raríssimas exceções, cobravam a mais, porque era o salário deles. Então, imagina você, que você tem que pagar, já para o império, imposto alto. E chega ali, alguém vai para você e diz assim: olha, agora você tem que me pagar. E o imposto, às vezes, podia ser até dobrado. Então, os publicanos eram cobradores de impostos. Eram odiados pelos judeus. Eram considerados até alguns não-judeus. Isso mostra como Jesus, com quem Jesus trabalha. Mateus era cobrador de impostos. Jesus chamou, o grupo dele era formado de pessoas que ninguém queria ter, que ninguém daria nada. Mas ele não errou, ele escolheu as pessoas certas. Ontem nós falamos sobre isso, como ele não errou em chamar você. Alguém pode falar amém? Quem pode levantar a mão direita com a minha e dizer: Deus não errou, Ele me ama. Eles estão lá então, Jesus está comendo com eles. Talvez os publicanos estivessem perguntando para ele: Senhor, como que nós vamos viver sem roubar? Porque o imposto é de Roma. Mas passam os fariseus e olham, porque normalmente a cozinha era na parte de cima da casa, então se via com quem estava comendo. Então eles olham, eles apontam e eles dizem: está vendo? Se ele fosse quem é que ele disse que era, não, ele não estaria ali sentado comendo com eles. Ali tem pecadores e publicanos. Mas Jesus reúne os dois grupos. O grupo que ele estava oferecendo misericórdia e o grupo que era para dar misericórdia e não estava dando. E ele vai falar as parábolas. Eu vou
apenas mostrar a primeira delas para vocês. Qual de vocês, sendo um homem, que tendo 100 ovelhas não era considerado um grande rebanho, mas também não era pequeno. Só que vocês aqui no Mato Grosso, eu não sei se, com certeza, o gado de vocês é o gado grande, o gado bovino. Mas nós não estamos muito acostumados a lidar com gado ovino. Ovino são ovelhas, cabras, e aí vai. E eles têm um cuidado especial. Se alguém está aqui e é do campo, e é do agro, e conhece, sabe que você, para produzir mais carne, você tem que cuidar de uma certa forma daquele animal. Naquela época também era assim. E Jesus vai pegar a primeira parte, ele vai falar: qual dentre vós, naquela época era comum, gado grande era mais difícil, era caro de comprar, tendo 100 ovelhas, não perdendo uma. Aqui eu quero começar a mostrar para você, que eu sei que a gente usa isso por desviado, mas Jesus não está falando de desviado aqui. Vou falar de novo isso. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 a salvo no aprisco? Se você não sabe, aprisco seria tipo um curral feito com pedras, tipo um U se fechando, e a porta era aberta. E todo dia, quando o pastor levava as ovelhas para o pasto, ele tinha que levar, ele tinha que contar quantas estavam ali. E quando ele voltava, ele tinha que contar de novo. Porque poderia ser que se faltasse uma, duas, tivesse um buraco que ele não tinha visto. Poderia ter um animal que ele não teria visto, pego aquela ovelha. E ele teria que ir atrás, porque ele precisava saber que se fosse, ele não poderia passar por aquele caminho de novo. Entenderam isso? Amém? Entenderam? Quem entendeu, fala amém. Você entendeu? Então, mas eu quero falar para você só mais uma coisa sobre o aprisco. Isso aqui é uma coisa linda. Até hoje você vai ver isso em Israel. Só que eles são islâmicos hoje. Eles vivem no deserto, vivem igual Abraão vivia, desde antes de Abraão. São os beduínos. Você acha que eles são pobres? Não, eles são ricos. Muitos deles são ricos. Eles só vivem igual os pais viviam. Seriam, para você entender melhor, seriam tipo um cigano. Só para você entender melhor. Então, quando ele chegava, ele tinha que contar. Lembra que eu falei para vocês? Ele tinha que contar quando saía e contar quando voltava. Deixa eu falar uma coisa. Jesus é um excelente matemático. Quantos cabelos você tem na sua cabeça? Nem você sabe, é seu. Careca aqui não vale. Mas Deus sabe. A Bíblia fala que ele curou 10 leprosos. Como que nós sabemos que são 10 leprosos? Não, o evangelista falou não. Por uma expressão de Jesus. Eles estão longe, os leprosos, Jesus os abençoa, diz: voltem, se apresentem ao sacerdote. Depois volta um só. E Jesus diz assim: não eram 10. Quem fez a conta foi Jesus. Deus faz conta de você. Por último, como que esse pastor dormia? Ele deitava na porta. Vou falar de novo. Tinham duas colunas. Ele se deitava no meio, se cobria para cuidar das ovelhas. Agora você vai entender como a Bíblia fala. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas.
quem passar por mim, ele está contando. Por isso somos ovelhas do seu pastoreio. E a Bíblia está dizendo que ele vai sair e vai atrás da que se perdeu, até achá-la. Veja, não, se fosse a gente, como bom brasileiro que nós somos, nós vamos dizer, tem uma prenha ali, já dá 100. A gente conta com o que a gente não tem. Isso é fé. Não, ali não dá para ele trabalhar só com fé, ele tem que trabalhar com ovelha. Até o quê? Achá-la. E achando-a, aonde que ele coloca? Nós lemos. Nos seus ombros. E vai dizer, de forma, a versão que eu li diz, rejubilante ou gostoso. Aqui essa palavra é a chave de tudo. Vamos saber quem é essa ovelha? Todo grupo, todo, inclusive a igreja, anda junto. Todo grupo. Mas sempre tem alguém. Se você cria galinha, você vai ver isso. Tem sempre aquele pintinho que ele acha que ele é melhor, ele vai por outro lugar. Aquele que dá mais trabalho, aquele que acha que sabe o caminho e que pode voltar quando quiser. Como vocês, em Minas, a gente não tem praia. Mineiro, quando chega, se afogou alguém, pode saber, qualquer praia, pode saber que é mineiro. Por quê? Não sabe lidar com o mar. Então o mar é traiçoeiro. Vai levando, a pessoa está ali. Quando ele fala, já não está mais. Às vezes o nosso coração se afasta. Tem gente que mesmo se convertendo tem a natureza de questionar tudo na igreja. De questionar o pastor, de questionar o trabalho, de questionar no grupo de oração. Não. Ele é irmão? É. Mas o coração não está alinhado. Por isso, correção significa alinhamento. Porque se a casa estiver dividida, não vai prevalecer. Deus deu a vocês uma visão maravilhosa, através do pastor Henrique. Vocês não foram chamados por causa de uma divisão, vocês foram chamados por causa de uma divina visão. É diferente. E para isso há quantos projetos nós falamos aqui? Há um alinhamento, mas sempre tem aquele que anda, ou seja, no meio de rebanho tem a ovelha fujona. Todo rebanho tem isso. Até hoje que eu vi isso lá em Israel, fui inúmeras vezes. O que o pastor de ovelha faz? Ele acha a ovelha. Ele poderia tocar a ovelha, vamos embora. Não. Ele sabe que ela vai fazer de novo. E ele sabe que feras vão pegá-la. O que ele faz? Ele pega a patinha da ovelha e faz isso. Cleque. Aí você já ficou maldoso. Estava indo bem demais para ser verdade. Mas logo em seguida, isso é feito até hoje, tá? Ele coloca uma tala para o osso poder voltar a crescer. Muitos de nós, quando eu falo de que precisa de uma patinha quebrada, para não se desviar do propósito que Deus colocou na igreja, para não deixar de se parecer com Cristo. Às vezes a correção é isso, essa patinha quebrada. Só tem, quais as vantagens de uma patinha quebrada? Onde foi que ele colocou a ovelha? No ombro. O Deus que te corrige não se separa de você.
coloca você no ombro. E ele sabe que quando ele quebra a patinha, ele vai ter que andar até o osso crescer de novo. Ele vai ter que andar com a ovelha onde? No ombro. As outras vão caminhando, mas ele agora anda onde? Com a ovelha no ombro. Aonde ele anda com a ovelha? No ombro. Por isso que quando Deus nos corrige, Ele não está nos punindo, Ele está pondo algo em nosso coração, para que a gente não se desvie, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente se pareça com Cristo. E não a forma, o ser humano é da natureza humana querer fugir, querer criar atalhos. Eu vou dar um exemplo, vou orar para vocês. Eu vou dar dois exemplos meus. Porque a gente olha para pastor e acha que o pastor tá. Eu era muito novo quando eu comecei a pregar o evangelho, eu tenho 50 anos de ministério. Ontem a gente estava jantando, você tinha me perguntado, meu filho mais velho, eu tenho 4 filhos. Meu filho mais velho, Felipe, a diferença dele para a Bruna, que é a moça, é de 5 anos. E quem nunca aqui errou tudo que podia um pouquinho mais com o filho mais velho? Seja da forma que for. Meu pai não fazia isso, eu vou fazer com você. E põe perdido do mesmo jeito. Só que um dia eu cheguei em casa com muita raiva. Eu estava cheio de problema na cabeça. E eu vi que ele sempre foi muito caladinho. Ele estava lá no cantinho dele, e eu peguei, tirei o chinelo e falei assim, não pode fazer isso. E fui para cima dele. De repente eu estava com aquele chinelo, uma havaiana, sei lá se era havaiana, mas aproveita e fala que é havaiana. E cheguei no rosto, quando foi chegando no rosto, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu joguei. Até hoje, eu não bati. Mas isso dói, eu vi do que eu era capaz de fazer, na hora da raiva. Como que eu me transformava. Graças a Deus que eu ouvi Deus. Certa vez eu estava lá em Israel. Nós entramos pelo Sinai, pelo deserto Sinai. E normalmente as pessoas querem ir na montanha. Não se sabe exatamente onde foi, mas tem uma montanha lá que o pessoal vai. Do Monte Sinai. Sinai é uma cordilheira e um deserto. E tinha um irmão que estava indo comigo, inclusive meu filho estava comigo. Todo mundo foi deitar, porque normalmente quando você vai subir um monte, você tem que subir de madrugada. Porque de madrugada é frio. Mas se você subir de dia, a sombra, você vai ter temperatura entre 45 e 50 graus. Imagina no alto. Então, normalmente, quem vai subir um monte, sobe um monte para ver o dia nascer e tal, fazer oração e volta, de madrugada. Então, nós vimos naquele dia, no dia seguinte, ir ao Monte Sinai, e ficou um grupo de pastores sentados. Nós estávamos num hotel, sentados, e todo mundo foi deitar, e a gente ficou conversando ali, e eu era o responsável da viagem. E tinha um pastor, ele era até autoridade, e ele começou a falar de mensagens que ele estava pregando, e de repente ele falou de uma coisa lá que eu não concordei. E eu falei para ele, você está doido de pregar uma coisa dessa? Seu povo está sendo totalmente mudado, você não pode fazer isso não. Eu não fiz isso sozinho, tinha gente, tinha mais 2 pastores. E ele ficou calado, ele podia ter respondido. E eu fui, minha esposa já estava dormindo, eu fui para o quarto. Não era a primeira vez que eu ia ao Sinai. Indo para o quarto, eu escuto uma voz. Até hoje, eu sei como Deus fala. Deus fala com cada um, conforme cada um entende. Ele disse assim, bonito, começou com essa expressão, não é o nome da cidade aqui não, bonito.
Eu achei que Deus estava me elogiando. Ele falou: eu te dou o dom para você edificar e você fere. Irmãos, eu chorei o resto da noite. Para mim, aquele dia, o Sinai desceu. Eu urrava. Pedi perdão a Ele. Agora, ano passado, início do ano passado, estava num evento, estava sentado igual os pastores estão aqui, e eu estava me passar a palavra, e o irmão estava fazendo o momento da oferta. E o irmão que foi falar da oferta, o pastor que foi falar da oferta, se animou. E pegou um texto, eu falei, sem pé, sem cabeça, e eu comecei no banco. Não é possível que ele está falando isso. Aí eu peguei a Bíblia, inclusive essa Bíblia aqui, e deixei por cima da Bíblia dele, que ele tinha subido, no texto que ele leu, que ele tinha deixado marcado. Ó, o texto completo é esse. Na hora que eu fui colocar, a patinha já tinha sido quebrada. Eu já tinha sentido dor por isso. Eu disse: Senhor, o servo é teu. Eu fui chamado não para corrigir ninguém aqui. Eu fui chamado aqui para alimentar o teu povo. Deu para você entender que a correção de Deus é algo pessoal, que Ele coloca no nosso coração. A forma como nós estamos conduzindo nossa família. Por isso, o realinhamento gera o quê? Dor. Não é dor de cabeça, não é dor na coluna, não. É algo no coração, para que você não faça de novo. Mas durante esse período, enquanto o ossinho cresce de novo, Ele te coloca no ombro. Vou falar de novo. Ele te põe no ombro. Não pode deixar, obrigado. Ele te põe no ombro. Até você poder caminhar de novo. Você vai estar nos ombros dele. Por isso que o Pai, Deus, corrige. Para que a gente não seja daquele que mesmo estando no grupo, foge do grupo. Jesus, agora sim, obrigado. Jesus, quando foi preso, foi preso, tinha guardas e armas, e ele disse: eu estava com vocês no templo o tempo todo, por que vocês me prenderam lá? Sabe, os sacerdotes da época de Jesus são considerados os mais corruptos. No entanto, ele não deixou de ir ao templo, de dar a oferta dele no templo, por causa dos sacerdotes. Ele se alinhou na vontade daquilo que o Pai tinha colocado. Isso é quinoses, que eu falei no início, esvaziamento. Assim como ele se tornou homem perfeito, ele quer que a perfeição do caráter dele esteja na sua vida. Sabe, às vezes uma oração que você deixou de fazer, às vezes uma honra que você deixou de dar, pode ser um motivo para que Ele corrija você. E correção, de novo, Ele está falando no seu coração, é uma marca, que quando você pisar de novo no mesmo lugar, aquilo vai lembrar você: isso não é para mim. Você perdeu a chance de falar aleluia, porque Ele não quer que você caia. E aí você vai entender: o Senhor é o meu pastor. Eu não sei se Ele está te buscando hoje, se a correção dele é buscando você a ter o caráter dele. Volto ao que eu disse no início. No início a igreja era conhecida como os do caminho. Até que em Antioquia, alguns anos depois, eles são chamados pequenos cristos ou parecidos com Cristo. Nós não somos parecidos com Cristo no rosto, mas nós temos que estudar as atitudes dele para com os irmãos, porque o nosso coração
é de ovelha fujona. E toda ovelha fujona continua sendo ovelha. E ele vai atrás. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer 2 orações bem rápidas. Eles estão dentro do meu tempo. Por isso a Bíblia fala: o pai corrige o filho que ama. A correção é algo que você fez que não tem consonância com aquilo que ele é, com aquilo que ele quer de você. Ele alinha você de novo, mas é algo onde ele toca no seu coração, porque não existe dor maior do que aquela, marca maior do que aquela. A maior alegria é colocada em nosso espírito, mas o nosso coração precisa ser tocado por ele para correção. O salmista vai dizer: corrige-me, ó Deus. A forma dele corrigir, dele alinhar, talvez hoje, talvez eu esteja sendo carregado, pregando para vocês, mas a minha patinha de outro lado esteja quebrada, mas eu sei que eu estou nos ombros dele. Eu quero que você levante a mão direita comigo e faça comigo, repita comigo: sonda-me, ó Deus. Mais forte: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é a oração de um salmista que era pastor, Davi. Essa oração tem que ser sempre nosso coração. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algo que me faz fugir do teu plano, do teu projeto, para quem eu me aliancei. Por isso o pastor volta para casa alegre, porque ele sabe que aquela ovelha ele não vai perder mais. Fecha seus olhos. Quem gostaria de falar isso, fazer essa oração? É a primeira oração que eu quero fazer, bem rápida, não vou demorar. De você se examinar agora, dizer: Senhor, vê se há em mim, mas seja sincero, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que me distancia de Ti, vê se há em mim algo que me desalinha do alinhamento que o Senhor colocou para a Tua igreja, para o Teu povo. Vê se há, e continua me guiando pelo caminho eterno. Fecha seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora com a Tua igreja, eu oro agora para com o Teu povo, e eu te peço, nesta série que estamos aprendendo a nos parecer com Cristo, assim como Ele aprendeu a ser homem, que nós aprendemos a ser como Ele. Pai, o Senhor tem liberdade de nos corrigir naquilo que estamos nos afastando, seja como marido, seja como esposo, seja como esposa, seja como pai, seja como filho, seja como irmão, seja como irmã, seja como líder, seja como ovelha, seja como membro da igreja, seja como membro do Teu corpo. Pai, o Senhor tem liberdade de nos corrigir, porque às vezes o nosso coração é enganoso e o nosso coração nos leva a outras coisas que não são Tuas. Pai, nos corrige, nos traga para perto, nos realinhe contigo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tu tens liberdade de nos corrigir, porque a Tua correção é amorosa. O Senhor não nos corrige ferindo, o Senhor não nos corrige machucando. O Senhor marca o nosso coração. É algo no nosso coração, é algo no nosso espírito, para que a gente se lembre que isso vai me levar para longe do Senhor. Pai, eu oro por todos os que estão aqui, por aqueles que estão pedindo ao Senhor, fazendo essa oração, te pedindo: traga-me de volta, traga-me de volta, traga-me de volta. Não é o meu corpo está na igreja, mas o meu coração, a minha vida está longe daquilo que eu estou vivendo. Pai, traga-me de volta, me
me ensina, Pai, a humildade, me ensina, Pai, a mansidão, porque a tua palavra diz: aprendei de mim, que sou manso de coração e humilde de espírito. Pai, que cada um aqui nesta manhã possa receber a graça de ser carregado por ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. A segunda oração que eu quero fazer: quem precisa de cura, seja para o que for, eu não vou especificar aqui agora, ou quero orar por alguém que ficou em casa. Lembra que eu falei? Deus não vai colocar uma doença em você e depois pedir para você pedir para Ele tirar a doença. Não. Veja, tem alguém aqui que precisa disso. Feche seus olhos, coloca a mão na altura do peito e eu vou orar. Eu gostaria que você orasse comigo. Eu sei que foi uma palavra pastoral e às vezes, por falarmos correção, parece uma palavra dura, mas agora você entendeu que sem correção nós não somos filhos, nós somos porque nós não ouvimos a voz do Pai. Sem correção nós vamos nos desalinhar. Aleluia. Feche seus olhos. Eu vou orar para que haja cura nesse lugar, e cura daqueles que você está pedindo. Senhor meu Deus, eu oro agora. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas não é pelo muito falar. Eu oro para que o teu povo, para que a tua igreja receba cura nesta manhã. Os que chegaram aqui com enfermidade, com tumor, os que chegaram aqui com uma diferença no sangue, Pai, seja o que for, aqueles que chegaram aqui doentes, chegaram até passando mal, os que estão fazendo exames, Senhor, os que estão com câncer, eu te peço, toca na pele, toca nos nervos, toca nos ossos, toca no estômago, toca no esôfago, toca na faringe, toca no cérebro, Senhor. Tu és o Senhor que nos sara, Tu és o Senhor que nos cura, e pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados. Senhor, que haja manifestação de cura divina nesta manhã aqui para todos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma última oração, duas últimas. Eu gostaria de pedir ao pastor Henrique que viesse aqui. Foi algo no espírito. Gostaria de pedir se a pastora Camila pudesse vir aqui rápido. Pode vir com os filhos, pode vir com os filhos, pode vir com a família, pode vir com a família. Família é sacerdócio. Eu vou orar por ele. Ele não me pediu isso, mas é papel da igreja, porque a Bíblia diz assim: ferido pastor dispersa as ovelhas. A carga, tanto emocional como espiritual, que cai sobre eles, sobre a casa deles, eles não me falaram nada, é pesada. Como que aconteceu o convite de Deus estar aqui hoje? Uma semana antes, na verdade, na virada do ano, eu comecei a lembrar das crianças e me deu saudade delas. Eu queria ver como é que elas estavam. Eu podia só ter pedido uma foto. Fala para o pastor, mostra a foto. Não, eu disse, no meu coração, queria vê-las. Na segunda-feira eu recebo uma mensagem dele desejando feliz 2026, e logo em seguida ele faz o convite. Minto, eu disse para ele: eu quero ir aí, realmente eu vou estar aqui em março, eu gostaria de estar com vocês, não estou voltando aqui não, vou estar aqui em Campo Grande, mas quero ver vocês. É por causa dele. Então a visão inicial é por causa dele. Eu estou orando por ele, para o crescimento. Não é, tem pecado, não tem pecado não, não tem não, é apenas o apóstolo Pedro nos ensina. Nós somos homens igual a você, somos família igual a você. Se rasgar o peito, sangra. Só que Deus nos trata por causa de vocês. Estenda sua mão diante do altar agora. E agora eu digo a você, pastor, essa noite eu orava
E ele disse: se você não pregar nada, faz apenas isso. Coloca a família no altar e ore por eles. É por isso que eu estou aqui. E ore com o rebanho dele. Estenda aqui. Há uma visão de crescimento. O inimigo vai resistir. Eles vão, veja bem, a expansão da igreja é territorial. E há territórios que são tomados por espíritos que foram entregues ali. O diabo sempre se levanta. Estende a sua mão e abençoa seu pastor. Abençoa a família dele. Estende a sua mão. Aquele que sempre ora por você, prepara uma palavra para você. Aquele que Deus usa para dizer: você é líder naquilo. Estende a sua mão rapidamente, rapidamente, rapidamente. Pai amado, Pai querido, como igreja, e eu me coloco aqui agora, eu oro pelo pastor Henrique, pela pastora Camila, pelos seus filhos, pelo ministério dele, pela família dele. Eu oro pela saúde dele, eu oro pelo ministrar dele, eu oro para que a fonte desse coração continue sendo pura, que o que jorra dele venha direto do Senhor. Pai, não é cópia, não é imitação, é genuíno, é original do Senhor para esse povo. E agora, com as mãos erguidas, como o povo está aqui, eu oro pelo teu servo, que está com uma visão de expansão. Pai, orienta-o em tudo, dirija-o em tudo. Eu te peço, como o Senhor tem dirigido. Pai, se eu estou aqui como autoridade ou não, eu apenas estou aqui fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Pai, eu estou orando por eles. Pai, se alguma coisa há na vida deles, no coração deles, que só o Senhor sabe, que está tirando a paz e a alegria, Senhor, vem e supre. Se há algum clamor no coração deles por Ti, para que a igreja e eles se pareçam cada dia mais contigo, vem e faz, Senhor, porque Ele é um pastor chamado por Ti, comissionado pelo Senhor, ungido para ser o que é, tem autoridade para fazer o que está fazendo e o que vai fazer. Abençoa com todo o seu rebanho. Abençoa, Senhor, a visão dele, aí, Denis, por onde ela chegar, no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Só um instante, já estou devolvendo a palavra. O que eu fiz aqui, faça todo dia na sua casa. Ore por ele como você ora pela sua família. Por favor, estou dizendo de novo, ore por ele, pela casa dele, como parte da sua família. Quando você for orar pela família, seja um momento, ore por todo mundo. Seja no início ou no final, você cita: Senhor, eu não estou esquecendo do meu pastor. Isso cria laço de pastor com ovelha. Amém? Ontem à noite eu falei com o pastor Jackson, mandou um abração para você aqui da igreja contemporânea aqui. Muito obrigado. É melhor ter uma patinha quebrada e ir para o caminho eterno. Eu amo vocês.